pessoal, hoje venho com o nosso quarto capítulo do livro Mahabharata, pelos olhos de uma criança. Um pouquinho atrasada essa semana, porque me envolvi na costura. Quem me conhece sabe que eu tenho 3 afazeres. Sou contadora de história, instrutora de yoga e tenho um ateliê de costura. Então, por conta da necessidade de muitas pessoas precisarem de máscaras por causa do nosso coronavírus, né, dessa situação, eu precisei direcionar minha energia um pouquinho para as máscaras, mas não esqueci das crianças e nem das histórias. Então, estou aqui hoje para contar o quarto capítulo do Mahabharata. E vamos começar já. Então, se concentra aí. Traz atenção para o seu coração, para a sua mente, respira profundo. E vamos lá. Amba. Satyavati deu 2 filhos a Santanu. Um chamado Chitrangada e o outro Vishitraveria. Esses nomes, meu Deus. Bom, vocês se lembram quem era Satyavati, né? Aquela menina que nasceu da barriga do peixe, que foi adotada pelos pescadores. E Santanu, o rei de Hastinapura. Então, eles dois se casaram no último capítulo que nós vimos e eles tiveram Chitrangada e Vishitraveria, 2 filhos. Quando Santanu morreu, Chitrangada passou a reinar, mas foi morto por um Gandharva, que era um ser celestial, e não deixou nenhum herdeiro para o trono. Como Vishitraveria era apenas uma criança, Bhishma governou o reino em seu lugar. Bhishma era o filho de Santanu com a Ganga, lembra com a deusa Ganga? E ele tinha feito a promessa de nunca tomar o reino para ele, para que Santanu pudesse casar com o Satyavati. Mas aí, como o irmão era criança, ele reinou por um tempo. Estranhamente, Vishitraveria não era muito forte, apesar de descender da raça dos guerreiros. Quando Vishitraveria chegou à idade de casar, Bhishma começou a procurar uma noiva para ele. Um dia, Bhishma foi a um Swayamvara, que é uma cerimônia em que as princesas escolhem os seus maridos. Esse não era um Swayamvara comum. Bhishma tinha de lutar com todos os príncipes que por lá apareciam para ganhar 3 noivas. Então Bhishma foi lutar no lugar do irmão, né? Mesmo assim, ele venceu todos eles e ficou com as 3 pretendentes: Amba, Ambalika e Ambika. Quando voltaram a Hastinapura, Amba foi até Bhishma e lhe disse que já estava comprometida com alguém chamado Salva, mas que ele a havia rejeitado. Ela implorou a Bhishma: deixe eu ser a sua esposa. Mas Bhishma respondeu: como eu posso quebrar o juramento que eu fiz à minha mãe Satyavati? Volte para Salva, pode ser que ele a aceite dessa vez. Mas ele estava enganado. Salva rejeitou Amba por ela ter sido conquistada por outra pessoa. Novamente rejeitada, Amba ficou tomada pelo sentimento de vingança e desejou a morte de Bhishma. Ela vagou por muitos reinos, pedindo a bravos reis e príncipes para lutarem contra Bhishma. Mas ninguém estava disposto a aceitar o desafio, pois sabiam que ele era muito bom guerreiro e podia escolher o momento da sua morte. A alma de Amba transbordou de tristeza. Então, primeiro ela ficou com um sentimento de vingança muito grande. Depois ela ficou triste demais. Olha só quantos sentimentos ela foi cultivando dentro dela. Ela odiava todo mundo, especialmente Bhishma. Por isso, Amba fez a penitência para o deus Shiva e conseguiu a graça de poder ser a causa da morte de Bhishma. O deus Shiva disse a Amba que ela iria nascer como filha do rei Draupada. Um dia, o rei Draupada organizou um yagna, ou seja, um sacrifício, para conseguir um filho. Amba ouviu falar nisso. Então,
ela deixou uma corrente no portão do palácio para ela se lembrar, quando ela fosse mais velha, por que ela havia nascido. Amba entrou no palácio, correu pelo salão onde o yagna estava sendo realizado e pulou no fogo. Apesar do seu corpo mortal haver morrido, seu desejo imortal e o seu juramento permaneceram. Então, esse foi o capítulo sobre a história de Amba, essa moça que foi conquistada por Bhishma, mas ele não se casou com ela. Ela começou a cultivar muitos sentimentos, né? De vingança, de muita tristeza, até que ela resolveu se jogar ao fogo para nascer de novo como filha do rei Draupada. Vamos ver se essa intenção dela vai dar certo no próximo capítulo ou em algum outro capítulo que surgir por aí, certo? Então, o que é legal prestar atenção neste capítulo? Justamente esses sentimentos, né? Que Amba cultiva e que todos nós temos e que muitas vezes não aceitamos, né? Porque é feio, porque é ruim, porque faz mal. A gente ouve isso, né? Não podemos ter raiva, não podemos ter vontade de se vingar de ninguém, não podemos ser tristes, a gente precisa estar sempre com um sorriso no rosto. Tá, realmente, a raiva, a tristeza, o sentimento de vingança não são coisas que vão levar a gente a uma coisa muito agradável. Acontece que elas são importantes, porque são sentimentos que existem. E a gente precisa tomar consciência disso. Então, nós somos humanos, todos nós em algum momento vamos sentir raiva, vamos sentir tristeza. Então, o que a gente precisa é acolher esses sentimentos, né? Saber que eles existem, reconhecer que eles existem dentro de nós, acolhê-los, aceitá-los, para depois a gente transformar esse sentimento em coisas que vão fazer algum bem para nós. Importante perceber dentro de nós mesmos que nós temos esses sentimentos, porque somos humanos. E não podemos escondê-los, temos que aceitar esses sentimentos, porque se a gente ficar como Amba, né, rejeitando esses sentimentos, eles crescem lá dentro. E a gente tem atitudes, ações na nossa vida que não fazem bem. Então, a minha proposta é que vocês escolham um cantinho, mesmo que não seja agora, tá? Escolham um cantinho, sentem-se confortavelmente, crianças e adultos, cruzem as pernas, abram seu coração, respirem profundamente e vão sentindo o que vai surgindo aí dentro de vocês. Que tipo de sentimento existe aí? Será que tem alguma raiva escondida? Será que tem alguma tristeza, algum sentimento de vingança? Se tiver, aceite esse sentimento. Reconheça que você tem esse sentimento. E eu vou ensinar uma respiração para que vocês possam tentar essa liberação. E toda vez que vocês sentirem esses sentimentos e sentirem a necessidade de liberar qualquer sentimento, vocês podem fazer essa respiração simples. Inspiramos, trazemos ombros nas orelhas, ó. E exalamos relaxando pela boca. Mais 2 vezes. Inspira. Exala. E a última vez. Exala. E vocês podem fazer essa respiração quantas vezes vocês sentirem vontade e necessidade, para liberar qualquer sentimento que não esteja fazendo bem aí para vocês. E mais importante, antes de liberar esse sentimento, reconhecer que ele está aí. Aceitar que você sentiu aquilo. E aí sim, liberar. Para passar para frente a sua vida. Certo? Então, hoje terminamos por aqui. Agradeço muito a atenção de vocês. Respira fundo. Gratidão. Namastê.